Provérbios capítulo 16, ou melhor, capítulo 20, Provérbios 20. Eu vou pegar o versículo do propósito do dia de amanhã, vou antecipar. Provérbios capítulo 20, que ele fala algo aqui a respeito de filhos, e filho é família, né? Filho é família. Ele diz assim, capítulo 20, versículo 7, diz: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Vamos entender isso aqui? Praticamente está explicado esse versículo, o justo. Nós somos justificados pela obra que Cristo fez no Calvário. Então nós podemos nos considerar justos pelo que Jesus fez. Mas nós devemos crer nisso, mas não apenas crer, né? Andar na prática da justiça. Não da justiça do homem, né? A justiça de homem é enganosa, mas da justiça de Deus. Em tudo que nós fazemos, na nossa maneira de lidar com a vida, com a família, com as pessoas, enfim. E ele diz que o justo anda na sua sinceridade. Sinceridade com Deus, né? Porque as pessoas confundem muito sinceridade com grosseria, né? Sabe aquela pessoa que chega, pega uma falha tua e acaba com você e diz: eu sou sincero. Na verdade ela é grossa mesmo. Agora eu quero ver se ela é sincera quando ela era. Porque a sinceridade, nossa sinceridade na nossa caminhada com Deus. A sinceridade que a Bíblia trata é uma sinceridade nossa conosco mesmo, na nossa vida com Deus. Porque ser sincero para apontar os erros dos outros e se aproveitar dos erros dos outros é muito fácil, né? Então, o justo anda na sua sinceridade. Ele diz: bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, bem-sucedido. Já expliquei isso aqui várias vezes. Uma pessoa feliz naquilo que fez, quer dizer, bem-sucedido naquilo que fez. No nosso caso, na nossa caminhada com Deus, nós temos que ser bem-aventurados. Nós temos que ter bons resultados na nossa caminhada com Deus, caminhada de fé. Então, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Quer dizer, a tua sinceridade, a tua caminhada na justiça de Deus vai trazer bênçãos para a tua casa. Isso aqui é fácil de a gente entender, porque a maneira como nós nos portarmos, nós podemos influenciar as pessoas. Nós podemos influenciar de uma maneira positiva ou negativa, né? Se eu só vivo agindo errado, quem convive comigo às vezes acaba pegando as manias também, os erros, que é o caso de filhos, né? Porque filhos aqui está falando desde o início, né? Então quer dizer, isso é importante. É importante a gente andar na sinceridade com Deus, com a palavra de Deus, para que nós possamos vir influenciar as pessoas que estão conosco, a nossa família, na palavra de Deus. Você imagina um cristão que se diz cristão, mas não é sincero na sua comunhão com Deus. Age de qualquer maneira, anda de qualquer maneira. Você acha que através dele a família vai pegar o caminho da justiça para serem abençoados? Não vão. Vão andar de qualquer maneira. Porque não adianta eu pregar para a minha família e eu não andar naquilo que eu confesso, que é a palavra de Deus. Eles vão ver e vão dizer assim: não, isso não é sério não, que nem ele leva a sério isso, nem ele leva a sério. Então nós devemos ser sinceros na nossa comunhão com Deus, para que as pessoas vejam que nós somos sinceros naquilo que nós confessamos como cristão. Porque todos nós confessamos que cremos no Evangelho, não é verdade? Agora, será que nós somos sinceros nessa confissão? Será que nós somos sinceros? Essa é uma pergunta que eu devo fazer para mim, você deve fazer para você, cada um de nós fazer para nós mesmos. Cadê eu ser sincero
naquilo que eu confesso, de andar na palavra, de obedecer, de crer na palavra, de confiar em Deus. Porque nós falamos para as pessoas confiarem em Deus. Nós falamos, mas será que quando nós passamos luta, dificuldades, adversidade, nós confiamos em Deus? Nós temos total confiança, somos sinceros nisso, que confessamos somos de Deus? Nós precisamos disso. Tem até uma palavra de manhã que eu falei sobre a pessoa reconhecer. Coloquei lá no grupo a palavra de manhã. Que isso é importante. A gente tem essa sinceridade, para que as pessoas que estejam conosco. No caso aqui ele fala de filhos. E por que ele fala? Os teus filhos serão bem-aventurados. Porque ele está falando aqui, nós temos que entender que, diferente de nós, de alguns de vocês, vou dizer nós porque eu tenho filho, mas diferente de alguns de vocês que se converteram, alguns se converteram, os filhos já estavam grandes, né? Então fica mais difícil de influenciar. Mas no caso aqui que ele está falando, foi escrito para o povo de Israel, um povo que tinha a promessa, um povo que tinha a lei. Então os filhos dele já eram criados ouvindo aquilo. Agora eles tinham que ter também o exemplo dos pais. O exemplo dos pais. Os pais quer dizer que tinha, porque aquilo que Pedro falou para as mulheres, que se elas não ganhassem o marido, mas elas ganhassem com palavra, com pregação, mas elas ganhassem com um bom procedimento. E os filhos então, você presta atenção, um casal que hoje está criando filhos, casal cristão, marido, mulher, todos dois na igreja, eles têm tudo para criar um filho santo, no caminho de Deus, para desfrutar da bênção de Deus. Eu estou dizendo que eles têm tudo, mas nem sempre é isso, porque vai depender do que? Da sinceridade que a pessoa anda com Deus, da sinceridade que ela tem com a confissão. Porque às vezes ela confessa para os filhos, confessa para a família, mas a maneira como se porta não demonstra. Aí o filho não aprende nada. Não aprende nada através dos pais. Tem filhos aí, falam crianças, né? Que não estão aprendendo. Os pais são cristãos, os dois estão na igreja, mas o filho não está aprendendo nada. Porque só são crentes dentro da igreja. Em casa não demonstra aquela sinceridade, aquele zelo, porque sinceridade é um zelo com a palavra. Não, eu vivo isso aqui, eu creio nisso aqui. E o meu testemunho demonstra a minha maneira de lidar com a vida, sempre respeitando a palavra. Isso é a sinceridade que Deus pede. Que sejamos sinceros naquilo que confessamos como cristãos. E se não der um bom testemunho, dificilmente os filhos vão seguir o caminho, que é o exemplo que nós vemos hoje. Tantos crentes reclamando, criei meus filhos indo para a igreja, hoje não vai mais, ninguém quer mais saber de Deus. Porque às vezes o exemplo não foi, o exemplo era de ir para a igreja, mas tem aquele exemplo de prática, a prática do evangelho dentro de casa, que isso é mais importante. Mais importante, hoje eu vejo às vezes as pessoas preocupado com a escolinha da igreja, que é importante ajudar até a escolinha, onde tem as crianças, ensiná-las, mas isso é de pouco valia se os pais dentro de casa não der o exemplo. Não der o exemplo. Você imagina uma criança que o pai traz ela para a igreja, aí leva para uma escolinha, a professora de escolinha dá uma aula, às vezes até uma boa aula lá dentro. Mas quando chega em casa, a semana inteira, os pais não oram, não lê a Bíblia junto, não ora em família, a criança não vê nada disso em prática, então ela não aprende a ser cristã, ela não aprende. Na verdade, os pais são responsáveis, não é a igreja que é responsável pela formação cristã do filho dele, da criança, é o pai. Se o pai não der exemplo, porque, por exemplo, todo pai deveria reunir os filhos, estou falando criança, né, gente, que adulto já, mas reunir para orar, para buscar ali os pais, ter uma hora, vamos lá, filho, vamos orar, ler a Bíblia, falar da Bíblia para ele, porque ele viria aquilo dentro de casa, aí ele ia tomando aquilo como exemplo.
E ali ele ia crendo, crescendo naquele ensinamento, e de repente o que era que haveria ali, lá na frente, um cristão desfrutando das bem-aventuranças de Deus. Mas imagina uma criança, filho de crente, que chega em casa, só vê hoje antigamente era a televisão, hoje é o celular. De um lado está o pai mexendo no celular, do outro lado a mãe. E não vê ler Bíblia, não vê orar, não vê fazer nada. Essa criança dificilmente ela vai crescer acreditando que o Evangelho é uma coisa boa. Porque ele só vê o pai no dia que vai para a igreja falar de Deus. Depois que passou disso, a vida é outra. E deveria ser um exemplo. Porque é isso que demonstra a nossa sinceridade com Deus. É quando nós temos uma vida ativa com Deus, de oração, de palavra, de busca com Deus. Amém, Jesus? Acho que eu vou ficando por aqui. Essa é a mensagem que eu tinha hoje para a gente. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Por quê? Os filhos aprendem com ele a andar na sua sinceridade, na prática da justiça de Deus, e terão a bênção de Deus. Amém? Então,